Beleza, passou os 30, antes dos 30, daí tinha acabado de fazer 30 anos, aí minha mãe me liga. Flávia, acabei de vir da igreja, ouvi a palavra, eu pedi um sinal pra Deus, eu fui na cabeleireira e a cabeleireira falou, Janete, eu tô grávida. Eu, parabéns, que legal, normal, né? Ela, não, mas você não tá entendendo. Foi um milagre, eu não conseguia ter. Aí eu fui nesse doutor, eu fiz in vitro e não sei o que. Aí minha mãe foi começando a... Sabe aquelas coisas que não dá pra explicar? Foi sentindo um quente, um negócio dentro dela. Dela, o quê? Não, esse doutor é maravilhoso, eu tô grávida de uma menina. Era impossível pra mim e hoje eu consegui, né? Aí minha mãe me ligou e falou... Aí ela sentiu que esse era o sinal que Deus tinha dado pra ela. Que Deus tinha falado que era pra ela, que alguma coisa ia acontecer e que ia mandar um sinal. E ela sentiu que esse era o sinal. Ela me ligou, ela falou, Flávia, eu senti muito, você tem que fazer. Ela me deu o nome do médico, não sei o que. E eu, ai mamãe, obrigado, né? Eu fico muito feliz. E eu comecei a sentir alegria, porque como Deus mandava esperar, eu também tinha medo de pôr a minha mão, fazer as coisas por mim mesma, assim, né? E não dá certo. Daí, só que café, só uma coisa. Não, só água, só. Mim, mas o café normal, tá? Por favor. Ai, se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã, né? Tudo bem? Flávia, você tem algum compromisso? Não, só primeiro que a gente tem que esperar a Oprah aí, né? A Oprah, meu fica à vontade. É esperar o helicóptero descer. O máximo que a gente fez aqui foi 8 horas, então... Tranquilo. Gente. São 2 horas ainda só de programa. Já foi 2 horas? Já foi 2 meu horas. Deus e a gente não chegou nem no seu filho ainda, no primeiro filho. Então relaxa que, né? A gente pede comida aí. O bebê já dormiu, tá tranquilo. Essa é maravilhosa. Mas aí, e ela falou pra mim, eu senti uma alegria. Eu falei, mas mamãe, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu já sabia quanto custava, né? Eu sabia. Só que, ó, na época o dólar tava 3 reais. Né, 3 para 1. Aí dela falou, custa uns 20 mil reais. Reais? É. Mas você tinha falado 20 mil dólares. Porque nos Estados Unidos custava 20 mil dólares e aqui 20 mil reais. Aí eu falei, mas mesmo assim, mamãe, tipo, pra cash assim eu não tenho. E in vitro você não parcela, você tem que fazer tem que pagar à tudo. vista? Porque imagina, se não dá certo, a pessoa some, né? Exato. Tipo, se danou, meu filho, fez porque quis. Eu imagino que seja assim, mas o doutor me explicou que todo o material é importado, então é caro porque também vem de fora, mas tem tudo, é uma expertise, e os 20 mil reais hoje com certeza tá mais caro. Mas pesquisa aí pra gente ver quanto tá, uma média. Pra gente ter uma ideia aí. Eu acho que eu chutaria uns 30 mil já. Aliás, também seria um tema de programa legal a gente fazer aqui, né? Nossa, e tem outras questões de embrião congelado. Boa, vamos fazer um especial sobre isso. De in vitro é muito legal. E o meu doutor é gente boa também. Aquelas, eu já vou jogando as pessoas, né? Mas... Aí eu falei, mamãe, mesmo assim, eu não tenho esse dinheiro cash dela. Aí Fala, Paquito. Achei aqui que pode custar entre 15 e 20 mil reais. Então mas eu acho que menos... é mais. Eu acho que já tá mais, Porque o dólar aumentou e todo o material vem de tudo. O doutor falou que essa parte de in vitro ainda nada é produzido aqui. As drogas. Porque todo um... É bem complexo, né? Tá criando uma vida fora do... É muito louco. Cara, isso doideira, é uma doideira. É muito louco. Aí eu falei pra mamãe, eu não tenho condição. Quando eu vi no Fantástico, a primeira criança de proveta, né? Lembra isso? O bebê de proveta, né? É verdade. Dá uma olhada. Acho que tem 40 anos a pessoa. Eu acho que sim. Nossa. Dá uma olhada. Eu acho que... você vê como é algo recente também, não é né? tão antigo. Só que a tecnologia avança muito rápido nesse sentido. Aí eu falei pra minha mãe, putz, mas eu não tenho dinheiro, porque precisava do dinheiro da passagem também, daí teria que eu e o Ricardo, era muito gasto envolvido. Eu falei, acho que eu não posso. Daí ela, de novo, eu vou pagar pra você. Aí eu, oi? Daí ela, não, eu senti, eu vou dar pra você isso daí. Mas você tem, tipo... Hello? Tá escondendo esse dinheiro? Da onde? Que ela sempre fala, não tem dinheiro. Ela fala, tem crédito, não tem dinheiro. Gente, você fica escondendo, eu não sabia. Ela, não, eu vou pagar pra você. Aí minha tia tinha milhas no cartão, pagou minha passagem e minha mãe pagou in vitro. E a primeira vez, por isso que minha filha é a Vitória. Foi a primeira tentativa e a gente conseguiu. E depois eu descobri
que minha mãe não tinha dinheiro. Como Ela assim? fez empréstimo. Putz, e ela não falou, claro, que senão você não ia E ela não aceitar. E depois, quando eu ganhei dinheiro... aí eu ganhei dinheiro depois. Eu fiz questão de... Porque ela me deu, mas eu nunca me senti em dívida com ela, porque é minha mãe e tal, mas eu falei, não, esse dinheiro agora é seu e gasta como você quiser. Então foi muito, muito... Mas ele só veio você? Não, daí eu precisava do esperma do então. Ricardo. Mas aí como fazer? Não, daí... Teve que vir pra cá também. Aí viemos, né? Ele tirou uns dias de férias, daí viemos os dois. E foi, assim, é um processo longo. Não é que é longo, é um mês você faz tudo, né? Tá. 15 dias, na verdade. Você tem que, a partir do primeiro dia da menstruação, você liga pro médico, menstruei. Tá. Aí você, no terceiro, quarto dia, a gente vai na consulta, ele começa a fazer ultrassom para ver os ovários, para ver como estão os óvulos, os nossos óvulos. Porque o intuito é ele começar a dar os remédios, drogas, né? As drogas, é injetável, para estimular o máximo possível, para ter o máximo possível de óvulos, para conseguir a melhor qualidade, né? Então aí comecei as injeções, daí aí um dia eu retiro os óvulos. Eu retiro os óvulos, aí depois de... Desculpa. Eu retiro os óvulos e o esperma no mesmo dia, para eles fecundarem. E aí eu volto depois de 3 dias ou 5 dias. Eles ficam observando como tá se desenvolvendo, eles ligam, ó, tá ótimo, pode vir. Aí eu fui lá, é aquele processo implantei, que você falou, que coloca. E nisso tudo eu documentei, tudo. No fim, eu contei só depois, não foi em real time, né? Claro. Não tive esse estômago assim de contar real time, mas quando eu tava grávida de 3 meses, aí eu contei toda a história, né? Mas foi muito, assim, eu não acreditava. Eu não acreditava. Quando que é o momento... Obrigado. Quando que é o momento que você fala assim, deu certo? Depois de quanto tempo dá pra... Isso é ótimo. Isso é ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Porque quando eu engravidei, deu positivo no teste, a gente foi uma festa, tipo, aí a família... Na teoria, então... tinha dado tava certo. Grávida, né? Tá. Positivo, fiz exame de sangue, tinha lá o beta-HCG com os números ideais. Aí minha prima, a Flávia já vai embora, então vamos fazer um chá de bebê que não sei o quê. E ela tava indo no mesmo doutor que eu. O doutor deu uma carcada na gente. É mesmo? Nossa, ele... Por quê? Que é isso? Ele falou, sucesso é bebê no colo no hospital. Ah, é? Aí eu... Assim, porque gravidez tudo pode acontecer. Tá. Né? É só por causa da gravidez. Mas entendi. assim, in vitro é tão delicado e a expectativa é tão grande, ele tem que segurar a gente. Porque é um investimento de tempo, de dinheiro, de emoção. A partir do momento que você tá grávida mesmo... É uma gestação normal ou ainda é mais delicado? Não, é gestação normal. A não ser que a mulher tenha alguma situação. Claro. Mas como a in vitro, e eu aprecio isso muito no doutor, é tanta emoção que se ele falar, parabéns, vamos dizer que eu tenho um aborto espontâneo, ele vai falar, você falou que eu ia ter, entendeu? E acaba voltando para ele, mesmo ele tem que não ser realista, mesmo não tendo nada a ver com ele, gravidez pode evoluir ou não. Claro. Então ele sempre foi muito pé no chão, mas ele ficou bravo porque ele falou, não deu nem, você tá com 6 semanas, não dá nem pra nada, nem ouvir o coração, e a gente querendo fazer chá de bebê. É que era muita emoção, gente. Ansiedade, né? Já de 6 semanas, chá de bebê. É porque eu ia pros Estados Unidos, eles queriam já me dar os presentes e tal. E na 6ª semana eu fui lá, tem gente que já consegue ouvir o coraçãozinho. Fui lá, fiz ultrassom, nada. Putz. Nada. Aí aquela tensão, né? Silêncio no... Mas o doutor dele normalmente a gente consegue ouvir, mas fica tranquila, volta semana que vem, e aí com 7 semanas a gente vai fazer ultrassom de novo. Nossa, ali eu falei, não, acabou pra mim. Eu fui congregar, fui na igreja à noite. Você ficou batendo? Não, eu achei que não tinha. Porque na nossa... E ele falou tudo certinho, mas a gente cria coisa na nossa cabeça, né? Então, mas se tinha que aparecer o outro coração, o coração não tá lá. Aí fui pra igreja naquele dia, Deus falou, aí Deus falava na palavra, é vitória, né? De vencer. E daí na semana seguinte o coraçãozinho tava lá, não sei o que, eu voltei para os Estados Unidos, aí vida normal. Daí era... Tanto que
como eu não moro aqui, ele é obstetra também, ele poderia acompanhar a gravidez, mas como eu não moro, voltei lá, fui pro meu ginecologista normal, aí acompanhamento... Um americano mesmo. Americano e nem não é especialista de nada, é vida normal. Vida normal. Você o seu corpo pegou, tá desenvolvendo, não é, só seria de alto risco se eu tivesse problema de saúde, Entendi. alguma coisa, ou o bebê, né? Mas aí, quando eu descobri que era menina, só com 20 semanas nos Estados Unidos, só faz... menino. Então, o Vitor. Não sei, não. Vitor ou Vitória? Não, mas até aí, sem brincadeira, eu não sabia o nome. Não? Não, a gente Mesmo não... de menina, você não tinha? Não tinha. Mesmo vindo esse negócio de Vitória na sua cabeça? Não, é que a palavra vinha. Aí quando a gente descobriu que era menina, a gente pensou em Ana, porque tem a passagem da Bíblia da Ana que... né, ela queria muito ter filho, ela chorava aos pés e no fim ela conseguiu ter. Então a gente pensava em Ana, mas mas a Ana é que queria ter filho, não era filha, né? Aí o Samuel era o filho, daí falei, se for menino, talvez Samuel, não sei o que. A gente ficou pensando, mas aí descobriu menina, aí o Ricardo falou, tem que ser Vitória. Deu, sério? E é um nome que eu nunca cogitei pra nada. Dele, não, imagina, olha quem... E ele nem religioso é. Eu que sou mais, né? Daí eu... Tá bom. Aí a gente colocou Victoria só pra... Né, por causa do inglês, Victoria. É Victoria, é. Sem acento ou com acento? É sem acento porque é o americano. Ela ia nascer lá, a gente tem não esse queria... nome lá? Victoria? Tem Victoria, yes, é chique. Não é Victory? Né, Victory Victory é a palavra Vitória, né? Entendi. Mas o nome Victoria existe, tem... Vic. a Vic, ou tem gente que chama de Tori. É mesmo? É demais. Aí, nessa época, eu fiz in vitro, deu 4 embriões, né? Quando ele fez tudo lá... Que desenvolveram. Que desenvolveram. Deu 4 embriões. A gente implantou... Fora os... então, a gente implantou 2 embriões, só pegou... Você vê como não é garantido. Então, eu teria a chance de ter gêmeos, porque ele implantou 2 embriões. Por isso que muita in vitro muita gente sai tem gêmeos. Exatamente. Mas a chance é baixa. Parece que é alta, mas não é. Mas tem tantos gêmeos que é de inseminação artificial. Mas eu achei que era alta. Acho que é 30% de chance de sair gêmeos. É mesmo? Você não... Então, acho que eu tô falando certo. Um vingou e outro não. Então, exato. Então, dela pegou, o outro... Ele some, ele desaparece, não é aborto nem nada. O corpo consome aquilo. Não deu sangramento nem nada. E os outros 2? Aí, os outros 2 eu congelei. Dá pra congelar? Por isso que eu tô falando que a Rebeca tem 6 anos. Olha que louco isso. Congelei. Eu tinha pensado nisso. Porque na verdade tem, mas não tem. Que doido isso. É fascinante in vitro. É fascinante. Olha. Sobraram 2 embriões. No ano, eu tava tão animada. E aí. Aí volta pro canal. O meu canal, do YouTube. Tá, nossa! Gente, eu tô viajando que canal. Ela fez um negócio no dente, eu não tô sabendo. Nossa, agora eu viajei. Aí eu compartilhando todo esse processo, eu já não trabalhava mais em escola, mas a minha paixão sempre foi educação infantil. Eu via aquilo, eu via resultado, eu tinha tanta bagagem. E aí quando eu engravidei Davi, eu falei... eu vou poder falar sobre educação, porque eu tinha medo de falar sobre educação no meu canal e o pessoal falasse, mas você não é mãe. Quando você for mãe vai ser diferente, porque na sala de aula, e eu ouvia isso dos pais dos meus alunos. Com certeza. Quando eu falava, sua criança aqui fez isso, fez aquilo, eu consegui e tal. Aí a mãe, mas é porque aqui, quando você tiver seu filho, você vai ver, ele não vai te... As mães falavam ser pai também. Eu perguntava para os amigos que era pai, os caras falavam, tem que ser pai para saber. Sempre. Ninguém me falava nada. Me pergunta como que é ser pai. Como é ser pai? Tem que ser pai pra saber. Você acha que eu vou falar agora também? Trouxa, eu não vou falar. Mas as mães me descreditavam numa expertise que eu tinha e estava funcionando lá na sala e ela me desdenhava porque eu não era mãe. Aí eu, gente, se eu colocar na internet, eu vou ser massacrada. E eu estava sensível nesse assunto, então eu não queria falar. Aí quando eu engravidei Davi, eu falei, agora eu vou ter propriedade, agora, né, eu vou poder falar. E aí, aos poucos, eu fui fazendo a transição de maquiagem, de beleza, para a educação infantil. Porque quando ela nasceu, eu comecei a falar. Mas teu canal ainda era Flávia, não sei o que lá. Tal. Flávia 9... Mas aí o YouTube me ajudou. Porque. Quando você fez essa transição? Ainda é Flávia 982.
Mas eu acho que se você colocar a barra Flávia Kalino, dá certo também. Mas a base, quando você vai lá na raiz das coisas, mesmo? tudo é Flau 982. A conta é tão antiga, vixe, as coisas já de ciência, é mó rolo de tão antiga que é a minha conta. Aí eu comecei a falar sobre educação, mostrei língua de sinais para bebês. Você sabia que os bebês podem falar antes de falar a palavra? Quando eu dei na escolinha, que eu não queria dar aula, eu dei aula na sala dos bebês, que eu nunca tinha dado aula. Eu dou aula para bebê, não é? Não é que dá aula, né? Né? Como Gugu, Dadá, todo mundo. Gugu, tá vendo? Dadá. Olha lá. E como que é? Então, eu fiquei na sala de bebês. Mas com e nos Estados Unidos, meses? então, nos Estados Unidos não tem licença maternidade. Vinha bebês com 6 semanas pra mim lá. Nossa! Era surreal. Mulher deu a luz, já vai trabalhar. Já ia trabalhar. Aí eu pegava aqui, então, meu Deus. Aí comecei a pesquisar. E aí eu tinha... e eu fazia a faculdade junto, dando aula, né? E aí tinha a aula só de 0 a 3, né, de bebês. Então já tinha muitas atividades, a professora dava atividades, ela indicava livros. E aí eu descobri um mundo, como os bebês, e por isso que eu quis trazer a chupeta também, assim, é um símbolo, como eles são fascinantes, como essa idade já entende, já responde, já é presente, já tem a percepção do mundo. E como a gente tem que ter o respeito por eles, de literalmente falar, olha, eu vou trocar a sua fralda, porque você está tocando no corpo dela. E não quero exagerar, falar, ai meu Deus, agora eu não posso. Não é isso, é uma forma assim, desde o começo de você já perceber ele como pessoa. Tem gente que nem sabe que tem que conversar com o bebê, porque acha que o bebê não tá ouvindo. Já ouvi muito assim, eu não falo com o meu bebê, tipo, porque ele não fala de volta. Nossa, então tem que falar. Então, sabe, o conversar, voz, né? A hora da troca. A entonação, né? Entonação, colocar o bebê no chão, disponibilizar materiais, atividades, observar porque eles. O lance de entonação, você pode falar qualquer coisa, né? Pode estar falando no telefone. E eles... exatamente. Mas é muito legal falar com o bebê. E o bebê é apaixonado por a gente. Ele fica te procurando, né? O bebê precisa da gente. É o único... Ele tá aprendendo com a sua reação no rosto, né? Tudo, Tipo, eu faço tal coisa, ele ri. Faço tal coisa, ele fica feliz. E você tem noção, em 1 ano, a diferença... Olha como o bebê nasce, a diferença de 0 para 1 ano é absurdo. Ele começa a andar, ele começa já a babucear. Então, essa é tão poderosa... Tanto que eles falam, né, para ensinar uma língua, tudo que você quer ensinar, você tem que ensinar nesses primeiros anos. Mas você aprender a falar antes então, de falar. Aí eu fui pesquisar também o que fazer com os bebês, e aí eu me deparei com a língua de sinais para bebês. Por quê? Por que o bebê chora? É para se comunicar, certo? Claro. Quer dizer alguma coisa. Não sabe falar. Não sabe falar, e aí... Mas aí causa frustração em todos, porque você está tentando descobrir o que o bebê quer, o que o bebê precisa, e aí você ensina língua de sinais para ele, Libras, e como no caso, assim? tipo, é que eu aprendi o inglês, né, American Sign Language, mas, por exemplo, tô com fome, é diferente. Mesmo? Eu achei que era universal. Eu fiquei triste também quando descobri isso, porque seria mais fácil pra mim também. Mas tudo bem, como mas que é? Por exemplo, quero comer, terminei, all done, ele faz assim, porque às vezes a gente tá enfiando comida, a criança tá chorando. Mas como você fala pra ele que isso é terminei, por exemplo? Então, toda vez que você fala qualquer palavra, você já faz o sinal. Então, agora, ela é bem pequenininha, mas eu já olho pra ela e falo, quer mamar? Mamar é assim. Quer mamar? Quer mamar? Então, quer mamar? E natural, não fala assim, faz isso, faz aquilo. É porque você aprende a língua ouvindo. Deixa eu testar. Ô, Paquito, quer mamar? Quer mamar? Não, muito obrigado, já almocei já. Quer papar? Quer comer? Quer comer? Tô servido, obrigado. E Naná? Naná? Quer Naná? Naná, vamos fazer essa linguagem com ele, né? De repente ele entende. Mas e como você entende que o bebê tá entendendo a linguagem de sinal? Porque ele repete? Quando ele repete. Você vai fazendo e no começo é frustrante, porque eles não fazem nada. Quando eles fazem a primeira coisa, você não. Sério? Não é possível. Putz, se eu soubesse isso antes, eu ia tenho testar com o meu bebê. Eu tenho vídeos de tudo isso. Como que ele faz tipo, assim? Eu quero mais. O mais é o mais legal. Como que é mais assim? Mais é assim. More, né? É more, né? Mais acho que em português. Acho que é assim. Eu tava olhando esses dias. E lá é assim. É more. Por favor. Por obrigada. Favor? Quando a gente vai nos lugares. Obrigada. Thank you deles. Que fazer legal. assim. Então, isso diminui a frustração demais
os bebês. Porque Chora menos. Chora menos, porque eles conseguem se comunicar. Nossa, isso é absurdamente É maravilhoso. maravilhoso. E tem gente que fala assim, mas se eu fizer a língua de sinais, meu bebê não vai falar, vai ficar preguiçoso. E aí? E Não ao tem nada a ver uma coisa com a contrário, outra. se você aprende várias línguas, você deixa de falar uma língua, é simplesmente um a mais. Só que você nunca deixa de falar. Você não vai olhar pro seu bebê e vai só fazer. Quer comer? Você sempre tá falando. O vocabulário é muito importante nos primeiros Entendi. anos de vida. Então é sempre, quer comer? Ou então, quando ele estiver chorando, Deve aí ser você. assustador. Você vê um bebê fazendo assim. É demais, gente. Meu Deus, ele está E falando é real. já. Eu tenho tudo Cara, que tudo doideira documentado. Putz, como eu queria ter sabido isso antes. E você vê, aí as pessoas assistindo os vídeos, era assim, pô, aí meu canal crescendo. Porque tudo que eu tava trazendo era novidade. Era novidade, né? Essa noção de respeito com a criança, respeito com o bebê, tudo, que mais, esse assim, olhar. Você acha que a galera não sabe? A educação agora já disseminou bastante.